Quando ele chega, todo mundo se agita, se agita. Quando ele canta. Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live aqui, Politicando com Raimundo Nonato, ok? Eu quero que aguardar aí você entrar, me dizer se o som tá bom, se o som tá legal, para a gente poder começar a falar aqui sobre os assuntos de hoje, né? O Brasil pega fogo, né? O título hoje da nossa live, né? A situação realmente está muito, muito quente no Brasil. Tá saindo a voz não? Não tá saindo nem aqui. Você tem que entrar de novo. Eu já entrei. Opa, já tá aqui. Aqui o Matheus aqui tá participando. Me dê um retorno aí se tá tudo ok aí, o som, a imagem. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma live que a gente tem feito, né, ao longo desses dias aí, desse isolamento, dessa pandemia. Eu espero que depois que passar esse isolamento aí, a gente possa realmente dar continuidade aqui às nossas lives. A gente sabe que na hora que for liberado tudo aí, a gente precisa voltar às atividades da gente, né? Mas a gente vai procurar realmente um tempo para poder estar aqui, né, com o pessoal aqui, né? Então, eu gostaria de que você me desse um retorno aí, né? Se você está ouvindo bem, se o som está legal, se a imagem está legal, para que a gente possa realmente começar a falar dos assuntos que a gente considera realmente importante no dia de hoje, né? Então eu gostaria que você me desse aí um feedback. Pronto, já recebi aqui do Matheus aqui um feedback de que tá ok, não é isso? Foi boa, foi boa. Pois estamos aqui para falarmos aí, né, sobre os assuntos que têm acontecido, que aconteceram no dia de ontem, né? Que aconteceram no dia de ontem, sobre essas manifestações que têm ocorrido aí pelo Brasil, né? Tem muitas coisas acontecendo, nós estamos aí com muito receio de um golpe militar no país, né? Muito receio de um golpe militar no país. Inclusive, há até um manifesto, né, pró-democracia, que busca recriar clima de direta já após os ataques de Bolsonaro às instituições. Eu acho importante a gente falar sobre essa questão do país, pessoal. Às vezes eu sou até mal compreendido por algumas pessoas, né, dizendo que eu falo bastante sobre a política a nível nacional. Mas a política nacional, ela é importante porque nós fazemos parte de uma federação e estamos realmente submetidos às ordens jurídicas e institucionais, né, que vêm de cima para baixo. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Portanto, eu acho importante que a gente venha e traga para o debate essas questões políticas, porque
o que ocorre em Brasília, o que ocorre na capital do estado, né, é uma situação que reflete diretamente na nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos aqui no isolamento social porque decisões políticas foram tomadas, né? Nós estamos tendo aqui assistência do governador e dos prefeitos, porque o Supremo Tribunal Federal tomou providência para que prefeitos e governadores pudessem tomar medidas que viessem a proteger, né, a população, porque essas medidas não estavam sendo tomadas pelo governo federal. E nós não podemos nos colocar inerte e fechar os olhos ao que está acontecendo no país, né? Ao longo de vários domingos, né, domingos que vem acontecendo aí, finais de semana, né, o presidente Bolsonaro participa de várias manifestações, mesmo nesse momento de pandemia, onde as pessoas precisam ficar em casa, onde já há um número de mortes do coronavírus no Brasil alarmante, né? E no início o presidente da República dizia que era uma gripezinha, né? E essa gripezinha, ela está com os dados realmente alarmantes, né? Hoje o país confirma 514.992 casos do novo coronavírus e totaliza aí uma quantidade de 29.340 pessoas, gente, que morreram. Então é importante que se debata essa situação. E diante de toda essa situação, né, diante de tudo isso, o que faz o governo federal? Promove toda hora confusão, né, debate entre as instituições e fica criticando, né, as instituições, os governadores, os prefeitos, né, por estar tomando as providências que tem que tomar para trazer a cada um de nós uma situação de esperança, né, de que tem alguém realmente que se coloca como responsável, né, e toma ali as rédeas da situação. Mas por que eu coloquei como tema do nosso bate-papo de hoje, né? Quero mandar um alô aqui para Vivi Franklin, né, que está aqui assistindo, para a Rosiane também, que está aqui nos assistindo, o Matheus, né? Outras pessoas aí já entraram, saíram e tudo. Eu peço que você compartilhe aí, né, essa live, que você possa abrir aí, né, uma comunicação aí com seus amigos, para que a gente possa aqui bater esse papo durante essa hora que nós estamos aqui para isso, né? Então, porque o Brasil pega fogo. Ontem houve manifestações, né, na Avenida Paulista, de pessoas se colocando contra esses abusos de Bolsonaro, contra esse fascismo. Na verdade, as pessoas não entendem muito o que é fascismo, então a gente tem que falar o nazismo, porque são práticas que o governo vem utilizando, né, para governar o país. Toda hora ele desvia o foco, né, desvia a atenção, desvia o foco, né? A gente vê que ele diz que se preocupa com a população, que se preocupa com a economia, mas nada faz para poder ajudar a população, ajudar as empresas, né? Ajudar os trabalhadores, não faz nada, né? Porque esses R$600 que está vindo aí foi exatamente iniciativa do Congresso Nacional, né? Nós não podemos deixar de lembrar que Bolsonaro queria dar apenas R$200. Bolsonaro / Paulo Guedes, né, queria dar R$200 para a população. Foi o Congresso que estabeleceu
né, um valor maior, queria inclusive que fosse o salário mínimo, mas acabaram chegando num acordo aí de R$ 600. De qualquer maneira, ele tem dificultado a entrega desse dinheiro para a população. E aqui eu quero, desde já, dizer o seguinte: tem alguns amigos, né, eu tenho uns amigos que foram candidatos a vereadores em 2016 aqui no Crato, que eles têm direito a isso, são autônomos, né, outros têm negócios familiares e tal. Eu sei que eles têm direito, né, a receber o auxílio, mas não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Está acontecendo isso no Brasil inteiro. Houve aí um problema no cadastro e milhões e milhões de brasileiros deixaram de receber. Deixaram de receber. E aí, ontem saiu uma reportagem no Fantástico, né, de que pessoas que estão na prisão estão recebendo. Né? Exatamente, há uma falha no governo federal com relação à questão dos cadastros. E daqui a pouco eu vou falar sobre esses cadastros, né? Sobre aqui a cidade do Crato, né? E sobre como a imprensa tem lidado com relação a essa questão de cadastro aqui no Crato. Por exemplo, pelo menos parte da imprensa, né? Então, a gente percebe que a situação está cada dia pior, e fica aí Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, sendo investigado pela Polícia Federal por ter cometido crimes, e ele realmente desviando o foco. Como eu já disse, nós estamos aí com 29 mil mortos no Brasil, mais de 29 mil pessoas que morreram, né? 514 mil casos confirmados, e o presidente andando a cavalo, rodando de helicóptero lá em cima da Praça dos Três Poderes, né? E aglomerando pessoas, ou seja, cometendo um crime em cima de outro crime, e achando ruim as instituições que não aceitam isso e que está buscando resolver essa situação, né? Então, pessoal, não é brincadeira. Quando a gente diz, mandar um alô aqui para a Bruna Reis, que está assistindo também aqui a gente, essa questão de ruptura, quando o filho do Bolsonaro diz vai haver uma ruptura, ele quer dizer o seguinte: uma ruptura no regime. Nós deixarmos de ter um regime democrático para ter um regime ditatorial. E ditadura, nós já vivemos uma ditadura e não queremos outra ditadura. Por isso é que, nessa semana, o economista Eduardo Moreira lançou aí uma hashtag, somos 70%. Por que somos 70%? Porque foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, 70% da população não concorda com a forma que o governo Bolsonaro está administrando essa crise, né? Então, o seu percentual de ruim e péssimo é muito alto, né? Então, o que está existindo? Está existindo aí um grupo, digamos, de 30%, que está fazendo essa baderna todo final de semana, né? Querendo intimidar os 70%. Mas nós somos maioria. 70% se sobressai em relação aos 30%, né? Eu quero aqui ler aqui um comentário do Franklin Filho, né? Da Vivi Franklin Filho. Ele diz o seguinte: na verdade, meu amigo, o Bolsonaro não está nem aí para a população, nem aí para a população que morreu, e nem para os familiares que perderam seus entes queridos. Isso é um fato, né? Todo dia aumenta o número de mortes no Brasil, e todo dia a gente vê realmente esse governo, né, fazendo aí espetáculos, né, fazendo espetáculos grotescos,
e realmente ignorando o sofrimento das famílias brasileiras. E isso não pode, a gente não pode, né, permitir que as coisas continuem desse jeito. Lógico que a gente tem sido responsável de não ir para a rua, porque estamos obedecendo aí a lei. E ele que fala tanto de ordem, né, ele descumpre as ordens todo momento, a ordem inclusive do seu próprio governo. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. Tem aqui Ivanildo Caldas. Esse cabo aqui deve ser parente meu, porque Raimundo Nonato Caldas, eu sou dos Caldas de Vaz Alegre, ele deve ser meu parente. Ele diz assim: se fosse o PT na gestão desse país, hoje não tinha os R$200 para pagar esse auxílio. Realmente não tinha R$200 não. Talvez a gente estivesse recebendo um salário mínimo, viu, meu amigo, meu parente aí. Eu quero dizer para você o seguinte, Caldas. Eu não sei se você viveu nesse país dos anos de 2003 a 2014. Porque se você viveu, você deve saber que foi o ciclo, o período de maior distribuição de riqueza e diminuição da desigualdade social no Brasil, foi nesse período. Mas aí, Ivanildo, eu quero te dizer uma coisa. Você, quando fala se fosse o PT, eu quero dizer para você uma coisa: seu problema e o problema de 30% da população brasileira, né, que é exatamente esses 30% que apoia o Bolsonaro, o problema da elite brasileira, o problema da classe média que acha que é rica, não sei se é o seu caso, aqui eu não estou fazendo julgamento porque não lhe conheço, mas eu quero dizer para você o seguinte: essa classe média que quer ficar rica, que melhorou de vida nos governos progressistas e que está cuspindo no prato que comeu, a leitura é o seguinte. Eu fiz inclusive um vídeo, se você for no meu canal, Politicando com Raimundo Nonato, você vai ver esse vídeo, que eu trago uma reflexão exatamente mostrando isso. O problema do Brasil não é o PT pelo PT e nem Lula por ser Lula. O seu problema, Ivanildo, e de vários outros que pensam como você, é que foi implantado no Brasil, nos governos do Lula e da Dilma, um programa de governo que incluiu o pobre no orçamento, que passou a dar oportunidade às pessoas a sonhar com uma melhor qualidade de vida, a entrar nas universidades, o pobre entrar nas universidades, o pobre conseguir a sua casa própria, ter a sua moto, o seu carro, ter um emprego, poder comer melhor, usufruir exatamente de tudo aquilo que todos, quem é rico, tem na sua casa: uma geladeira, um fogão, a energia, uma máquina de lavar. Tudo isso foi proporcionado pelo governo Lula e Dilma, né, por implantar uma política, né, que visava exatamente colocar o pobre no orçamento, né, e viabilizar ele uma melhor qualidade de vida. Então, eu digo, inclusive nessa minha reflexão, que se fosse o partido, Ivanildo, qualquer partido, eu não sei qual partido você é, mas eu vou usar você como exemplo, Ivanildo. Digamos que Ivanildo Caldas é do partido IV e o Ivanildo aí é o Lula. Digamos você, Ivanildo, eu vou comparar você com Lula. E vou comparar as iniciais do seu nome como o PT. E dizer que se fosse você que tivesse implantado o plano que Lula implantou e tivesse tirado milhares e milhares das pessoas brasileiras, do povo brasileiro, da miséria, que tivesse dado oportunidade de crescimento aos pobres, como foi feito, se gerasse 20 milhões de empregos, como foi feito, né? Se fizesse esse país disputar a quinta economia do mundo,
ninguém estava falando de Lula e do PT. Estavam condenando o IV e o Ivanildo. Porque o Ivanildo veio e tirou, a empregada doméstica da escravidão. Você está me entendendo, Ivanildo? Se fosse você que tivesse tirado as empregadas domésticas da escravidão, né? Tivesse votado a lei para ser registrado a carteira da empregada doméstica, reconhecido os direitos que os trabalhadores domésticos têm, se fosse você que tivesse gerado emprego, tivesse criado universidade, entendeu? Tivesse permitido que os pobres andassem de avião, ninguém falava do Lula. Estava falando de você, Ivanildo, e não do Lula. Então esse seu discurso é hipócrita. Esse seu discurso não se sustenta. Isso é hipocrisia. Sabe? Quem tem raiva exatamente do plano que foi colocado é essa burguesia fedorenta que está aí todo domingo na frente do Palácio do Planalto defendendo um desgoverno que está acontecendo no nosso país. Me desculpa ter que ser assim tão duro, enfático, porque essa é uma realidade. Não adianta querer aqui vir pousar, sabe, de moralista ou isso ou aquilo. Na verdade, quem condena o governo Lula e Dilma é porque não gosta de gente, não gosta de pobre, é porque escravizava as pessoas e com o plano, com o plano de investimento que Lula fez no povo brasileiro, ele tirou muitas escravas das cozinhas de muita gente que tem esse mesmo discurso que você está tendo. Desculpa, mas essa é uma verdade. Quero falar aqui com... Vivi mandou outra mensagem aqui. Diz o seguinte: acho que nesse momento não devemos ser partidário, mas sim é preciso lembrar que o governo é feito pelo povo e para o povo. Por isso vejo que é necessário buscar reivindicar os nossos direitos junto aos governadores, aos governantes. Claro, eu concordo com você também. Agora, o que não dá para fazer, Franklin, é negar a história, negar o fato. Não dá para aceitar a narrativa feita pela mídia, né? Feita pela Rede Globo, pelos jornais, que hoje estão tudo sendo massacrado aí pela sua criatura, né? Porque o Bolsonaro é uma criatura exatamente do ódio disseminado principalmente pelas redes sociais. Aliás, tanto as redes sociais também, mas os veículos de comunicação que se diz oficial, né? As televisões, os rádios. É por isso que eu venho combatendo aqui o tipo aqui no Crato, por exemplo, eu venho combatendo, né, veementemente o sistema de desinformação que está acontecendo aqui no Crato. Porque os veículos de comunicação, se é de informar a população, está fazendo a desinformação, causando a desinformação. E como é essa desinformação? Através de fake news. Porque o fake news, ela não é uma mentira total, ela é parte verdade e parte mentira. Só que a parte que eles mentem, que eles omitem, é exatamente o suficiente para confundir aquele que está sendo ali, recebendo aquela comunicação. Eu quero exatamente chamar a atenção para a questão, por exemplo, aqui do Crato. Eu vou dizer a você aqui o que significa, né, fazer um jornalismo tendencioso e dar uma informação tendenciosa. Ontem no Fantástico, houve uma reportagem que muitos presos, acho que 11, 12 presos, fizeram o cadastro aí e receberam esse auxílio. Foi feito, descobriu-se também que 73 mil militares ativos fizeram os cadastros e receberam. Então, o fato da notícia real é que
o governo federal não tem um cadastro das pessoas que realmente precisam desse auxílio. E também o governo federal descobriu que tem milhões e milhões de brasileiros que não estavam nem cadastrados, como se não existisse. Agora, como é que é desinformada a população? Eu sei disso porque realmente eu pesquiso, eu leio, eu olho, mas tem muita gente, principalmente aqui na nossa cidade, no interior, é que o único veículo de comunicação que ele tem de receber uma notícia é as ondas do rádio. Um exemplo aqui, as ondas do rádio. E aí esse rádio, se é de dar a notícia conforme ela é, não, fica fragmentando e dando em porção e muitas vezes invertendo a situação. Entende? Então, isso é o que acontece. E está acontecendo isso aqui no Crato. Eu vou agora dizer por que está acontecendo no Crato. Tá certo? O Ivanildo aqui que eu estava falando com ele diz: primo, não estou aqui querendo bater de frente contigo e com ninguém, apenas expondo minha opinião. Eu concordo, meu querido, essa é sua opinião, mas a sua opinião, eu lamento, né, está carregada de preconceito e de desinformação. Porque se você viveu no Brasil no período de 2003 a 2014, nos 3 governos que foi governado pela a esquerda progressista, e aí pode ser PT, Lula e Dilma, e você negar que nesse período houve um crescimento econômico no Brasil, que o Brasil prosperou, que o Brasil era um país realmente que estava com um emprego a todo vapor, que toda a população, o Brasil era tido como o país mais feliz do mundo. Isso é um fato. E quem nega isso é cúmplice do golpe que foi dado na presidente Dilma. E quem nega isso, é a favor disso que nós estamos tendo hoje, um desgoverno. Então você vai querer dizer que o PT quebrou o Brasil? Pelo amor de Deus, olhe os dados. Porque se você disser isso, você está só consultando as redes sociais e possivelmente você está sendo bombardeado de fake news, né, divulgado esses caras que o Supremo Tribunal Federal está prendendo aí. Que é exatamente esses robôs do Bolsonaro, que está lhe abastecendo de informação. Porque se você for realmente fazer uma pesquisa nos telejornais, nas notícias de jornais de 2003 a 2014, então você não pode vir com esse discurso. Isso é um fato. E desculpa também, mas eu estou dando simplesmente a minha opinião. Mas estou dando a minha opinião baseado em fatos, né? Eu não estou aqui realmente, e aí falando do Franklin, eu estou aqui, Franklin, não defendendo uma questão partidária, mesmo porque eu quero deixar claro aqui, eu não sou filiado ao PT, eu sou presidente do PMN, Partido da Mobilização Nacional, aqui na cidade do Crato. Nós estamos com um partido organizado, eu não tenho problema nenhum em dizer que não existe nenhum partido mais organizado do que o PMN na cidade do Crato. Pode ter algum igual, mas mais organizado não tem. Eu digo para você com toda consciência que os pré-candidatos do PMN são dos mais politizados do Crato. Eu desafio qualquer um que venha conversar com um pré-candidato do PMN sobre a política para você ver como ele realmente tem recebido, né, instrução de forma que ele está realmente consciente, né, do seu papel. E aí eu quero dizer o seguinte: eu não sou do PT. Agora, eu não posso deixar de defender uma política aonde visa incluir o pobre no orçamento, aonde procura diminuir a desigualdade social, né? Procura distribuir renda, né? Procura fazer com que o Estado fortaleça
o Sistema Único de Saúde, que invista na educação, em moradias, em geração de emprego. É esse o programa que eu defendo, entende? Então, aí você diz, você é contra Bolsonaro. Não, eu sou contra essa política, essa linha de política do Bolsonaro. O que eu sou contra, eu não sou contra Bolsonaro por Bolsonaro. Qualquer um que coloca a política que ele está colocando, eu sou contra. Aí você pode dizer, e qual é a política que ele está colocando? Vou dizer para você aqui. Você viu na reunião que o Paulo Guedes disse que não tem dinheiro para investir em quem é pequeno, que quer usar o dinheiro público para ganhar dinheiro em cima dos grandes. Ou seja, com isso ele está matando micro e pequena empresa. É com essa política que eu sou contra. Entende? O Vivi diz assim, concordo sim com você, meu amigo, em todas as suas colocações. Obrigado, obrigado. Eu espero que você realmente entenda. Aqui a Rosiane, ela diz o seguinte, se esse presidente estivesse trabalhando para o povo, todos estaríamos satisfeitos. Chega dessa desculpa de usar o PT. Todo governo tem falhas, mas todo governo tem falhas, mas tem que governar para o seu país. E o que estamos vendo é tudo acabando. A cegueira é grande. É verdade, Rosiane, você tem razão. Mazínia Oliveira está aqui assistindo também, Luiz Furtado está aqui dizendo, me dando aqui os parabéns. Muito obrigado, Luiz Furtado, muito obrigado, né? Muito obrigado aí pelas suas palavras aí. Então vamos em frente aqui. Então, na verdade, eu sou contra essa política que é implantada. E o que é pior, os governos anteriores, né, os governos do PT, tinham um plano de execução para fazer do Brasil um país grande. Mas aí eu já tenho pedido milhares de vezes aqui, a quem me escuta, para me mandar o programa de governo de Bolsonaro, o plano de governo dele, de campanha, ou o projeto de governo dele agora, para que a gente olhe, leia e veja se ele está executando alguma coisa, porque o plano dele é de destruir o Brasil. Veja o que Paulo Guedes disse na reunião, temos que vender essa porra do Banco do Brasil. Eles estão fazendo uma política de acabar o que foi construído no Brasil nos últimos 100 anos. Então, esse governo não existe, não tem política. Não existe política do governo federal para o Brasil. E essa é a situação. E ele está louco, doido desse jeito, é porque ele não tem nada para executar e quer governar na base do grito. E ele está agora entendendo que ele não vai ganhar no grito. Sabe? Eu não sou a favor de golpe ou disso ou daquilo, mas também não sou a favor de permitir que um lunático destrua o nosso país. Eu não posso concordar com isso. Então, essa é a questão. Tá certo? Mas aí eu queria fazer, aqui mostrando para vocês, como é feito, né, essa narrativa, e é essa narrativa que eu estou aqui falando todo dia para as pessoas de qualquer cidade, principalmente para a cidade do Crato, dizendo exatamente o seguinte, que nós não podemos permitir que métodos que foi utilizado por Bolsonaro para chegar à presidência da República seja implantado no nosso município. Aí você diz, como assim? Pela desinformação nos veículos de comunicação. Temos que abrir o olho para isso. Porque Bolsonaro está aí exatamente porque teve uma mídia que não falou para a população que tudo que ele falava era mentira. E agora está comprovado, as fake news. Ele está doido e maluco aí, porque realmente essa investigação das fake news vai pegar ele diretamente. Vai mostrar que na época, na época da campanha, esses empresários forneceram
verba para a campanha dele, e isso é ilegal, não pode ter caixa 2, e ele teve caixa 2. Ele realmente disseminou muita notícia falsa. Ou seja, quem é de vocês que sabe me dizer aonde é que foi ensinado na escola aquela revista do kit gay que ele disse? Aonde foi que você viu mamadeira de piroca em alguma escola? Só tinha lá realmente, no gabinete do ódio do Bolsonaro, que agora foi transferido para o Palácio do Planalto. Então, pessoal, isso é um fato. Mas eu falando aqui do Crato, quero trazer aqui essa narrativa que vem para o Crato. Eu falei ainda há pouco sobre como as informações levadas, que ao invés de informar a população, desinformam. Por exemplo, um exemplo aqui do Crato, né? Tem um veículo de comunicação que aconteceu esse caso que eu estou dizendo a vocês. A pessoa estava vinculada a uma empresa, no caso a prefeitura do Crato, e de repente ela deu uma coincidência de cadastros, certo? Ou seja, elas foram dispensadas, foi informada a RAIS, mas o governo federal não atualizou o seu banco de dados. O que aconteceu? As pessoas, quando iam requerer os R$600, davam uma duplicidade, né? Eu mesmo, teve muitas pessoas que me procuraram, que foram candidatos nas eleições anteriores e que agora não são mais, estão aí nas suas atividades profissionais, mas que está acusando que elas estão como eleitas, que elas estão com mandato. E aí, veja bem, isso foi noticiado do Brasil inteiro, e constataram que todas as pessoas que foram candidatas nas eleições de 2016, né, elas agora constam como estão com mandato. Veja que interessante, né? Mas aí o que aconteceu? O veículo de comunicação aqui da cidade do Crato bateu na administração, dizendo que ela era culpada porque ela tinha desvinculado o servidor, mas não tinha informado. A informação dada pelo poder público era de que tinha informado, mas que os dados do INSS que talvez não tenha sido atualizado. Ou seja, bateu. Sai a notícia a nível federal que o governo federal estava, a data prévia, com os seus dados incompletos. Estava com os dados incompletos. E que muitas pessoas não estavam conseguindo lá esse auxílio, exatamente por isso, porque estava dando uma duplicidade, outro não constava, ou seja, toda essa situação aconteceu no governo federal. E ontem nós vimos isso numa reportagem do Fantástico. Pois bem, mas aqui no Crato foi trazida essa responsabilidade para o poder público do Crato, e quando realmente sai a notícia que o problema não é no Crato, mas é no sistema de banco de dados do governo federal, não se noticiou no mesmo veículo que era do governo federal. Ou seja, noticiou que os servidores não estavam recebendo porque a prefeitura não informou. Mas não disse também que candidatos a vereadores na eleição de 2016 não estavam recebendo por conta de erro lá do TSE, digamos assim. Ele não culpou o TSE. Então, eu quero chamar a atenção para as pessoas, e principalmente aqui do Crato, que abram os olhos com relação às informações que vocês estão recebendo. Eu não vou abrir mão de falar isso, entende? Sabe por quê? Porque eu não quero que no Crato, por conta da desinformação dada pelos veículos de comunicação, e aqui eu não estou generalizando, eu estou falando para quem desinforma a população, entende? Não estou generalizando.
mas eu estou dizendo que está acontecendo. Tem que ter o cuidado de não permitir que esses veículos de comunicação venham trazer para o Crato, né, um novo Bolsonaro. Porque se você faz escolha com informações mentirosas que você recebe, então você pode fazer uma escolha errada. É a mesma coisa, se você chega ali num triângulo, por exemplo, e tem 2 caminhos, e aí você pergunta para uma pessoa qual o caminho que levará você a determinado destino. Se ele falar a verdade, você chega no seu destino, mas se ele mentir, você vai para outra rota e vai descobrir, e quando você descobrir que está muito longe da onde você ia, para voltar é muito difícil, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro. As fake news elegeram o Bolsonaro, e agora você vê o trabalho que nós estamos tendo, né? São milhares e milhares de pessoas novamente na miséria, destruindo a nossa indústria, destruindo as nossas relações internacionais, destruindo tudo aquilo que foi construído no governo progressista, como refinarias, como a Petrobras, como as indústrias, né, de construção de navios. Tudo isso está sendo destruído por esse governo. Por quê? Porque a população foi informada de forma mentirosa. E isso nós não podemos admitir. Mandar um alô aqui para José Francisco, Maria do Socorro, que está nos assistindo, e para o missionário Amarildo. Forte abraço, meu irmão Amarildo. Quanto tempo, hein? Tudo de bom para você. Então, pessoal, eu falo disso e faço essa correlação porque a gente aqui está vivendo uma situação realmente de certa dificuldade com relação à comunicação, ao que se passa para a população. Eu vinha batendo, e aqui eu vou dispensar aqui uns 4, 5 minutinhos para falar sobre isso. Eu fiz uma live agora cedo sobre isso, mas eu queria ratificar, porque depois eu fui ouvir, e sei que coloquei algumas coisas assim que quem ouviu pode não ter entendido. Mas o que acontece? Eu quero falar agora para você que é do Crato sobre a entrevista do prefeito que ele concedeu à Rádio Princesa nessa manhã, né? Na manhã do dia de hoje, do dia 1º de junho de 2020, né? E eu fiz uma crítica sobre essa entrevista, fiz uma análise da entrevista, né? Para você ver, para o povo do Crato compreender o que significa você ser desinformado. Você tem que ter muito cuidado com a informação que você recebe, de onde é que ela vem e por quem ela é passada, tá certo? O que aconteceu na entrevista com o prefeito Zé Ailton hoje? O que é uma entrevista? A entrevista é uma pessoa, né, um jornalista, né, entrevista uma outra pessoa, né? Ou seja, no caso a entrevista era com o prefeito Zé Ailton. Qual é o papel, quais são os elementos da entrevista? O entrevistador, ele pergunta e ele dá um tempo para que o entrevistado responda. Quando o entrevistado responde, se ele não se agradou, não entendeu, não ficou claro, ele pode refazer a pergunta, trazendo elementos estatísticos de forma a que realmente a resposta seja mais clara. Ele refaz a pergunta, espera novamente a resposta. Como é que funciona isso? Normalmente, no entrevista, a pergunta é sempre menor do que a resposta. E quando você está numa entrevista, toda vida que você é perguntado, você precisa ter o tempo de responder o que foi perguntado. Então, o que aconteceu na entrevista do prefeito hoje na Rádio Princesa no Crato? Foi exatamente uma coisa que eu até caracterizo na minha fala, foi um case de como profissional da imprensa não deve praticar numa entrevista.
certo? É um case realmente. Se você ouvir a entrevista, você tem que dizer assim, poxa vida, eu tenho que ver essa entrevista várias vezes para eu nunca fazer isso, eu nunca repetir isso. Porque o que houve, na verdade, foi um festival de interrupção por parte do radialista que estava ali entrevistando o prefeito, né? Por vários momentos, perguntas com tom muito agressivo, arrogante, né? Prepotência por parte do entrevistador, né? Quando interpelou o prefeito, dizendo que era o chefe da bancada, que comandava tudo aquilo ali. Então, isso é uma situação que não deve acontecer, né? Então, e aí a gente vem falando sobre o que tem acontecido no Crato, as desinformações, alguns veículos, inclusive a princesa, né? Ela chamou o prefeito para fazer essa entrevista, exatamente, eu acredito, por críticas que a gente tem feito, inclusive o prefeito, né, tem feito algumas críticas, porque a Rádio Princesa ela tem realmente, né, sido uma crítica muito severa da parte do prefeito, mas eu tenho criticado isso porque ela toca música de uma nota só, né? Porque eu tenho dito que não há ninguém que seja totalmente ruim, que não tem algo de bom. E não tem alguém que seja muito bom que não tem algo de ruim. O certo é que a gente sabe que a administração tem muitas coisas para ser feita, né? Tem falhas em algumas coisas, em priorizar uma coisa ou outra, mas na realidade também tem coisas que são realizadas. Mas esse veículo de comunicação não fala absolutamente nada do que é feito, só fala do que deixou-se de fazer, né? E por isso o prefeito andou criticando em algumas entrevistas e foi convidado, né? Na verdade eu digo até como foi intimado aí na Rádio Princesa, para a Rádio Princesa se dizendo ali imparcial, né? Quando o veículo convida, realmente, aparentemente, existe uma imparcialidade. Mas com a condução da entrevista, você percebe que não há imparcialidade, que há por parte, não sei se da empresa ou por parte do radialista, né, uma situação de confronto, uma situação de combater, né, porque quem está dando entrevista, ele dá respostas, você gosta ou não, não é problema, você não pode entrar em debate, porque quem debate são os políticos, né? Um jornalista que vai entrevistar um político, ele pergunta e a resposta é repergunta, mostra dados, quando ele termina a pergunta, pronto, o debate ele não é permitido, no caso específico, né? Mas o que a gente viu ali é que, na verdade, havia uma pessoa que estava defendendo uma causa. E aí é onde nós precisamos abrir os olhos para ver se, de onde nós estamos recebendo as informações, ela está sendo uma informação de maneira imparcial ou está tendo uma parcialidade ali no que ela está colocando. Se essa notícia que está indo para a maior parte da população é uma notícia ou a defesa de uma causa. Então, temos que abrir o olho para isso. Eu venho chamando a atenção e dizendo o seguinte: o debate político nos veículos de comunicação na cidade do Crato é escasso, não existe. Não existe. Quando eu falo de debate político, é os atores políticos, são presidentes de partidos, são pré-candidatos, né, que têm que estar no debate falando da cidade, dos problemas, né, do que pode ser resolvido, né? Porque, por exemplo, e aí eu sou enfático nisso e às vezes sou mal compreendido, é porque eu digo o seguinte: ora, se eu estou aqui reclamando que o prefeito que tem 3 anos não fez uma obra aqui no meu bairro que faz 30 anos que não foi feita, eu não posso colocar essa crítica apenas em quem está no mandato atual. Não posso. É por isso que eu fiz aqui, eu fiz uma pesquisa, eu fiz um trabalho científico, uma pesquisa, e divulguei essa pesquisa, pesquisando as últimas 9 eleições na cidade do Crato, certo? Desde 82 até 2016. Essa pesquisa ela está no meu site www.raimundononato.org. Acesse lá e leia para que você possa entender, né, o que tem acontecido na política do Crato nos últimos 30 anos.
né? Então você não pode jogar toda a carga em cima do presente quando é uma coisa que vem de muito longe, né? Mas a questão da entrevista em si é um case um case para que a comunidade, né, jornalística do Crato, a imprensa do Crato, possa realmente olhar e nunca jamais repetir o que foi feito hoje, né, na entrevista com o prefeito Zé Ailton na Rádio Princesa, né? Então, o prefeito não teve tempo de responder às perguntas, foi interrompido toda hora. Aquilo não era entrevista, aquilo na verdade era uma defesa de uma causa, né? E confrontando ali o prefeito para deixar ele constrangido, inclusive dizendo ao prefeito: olha, eu estou na minha casa, eu estou aqui na minha mesa, aqui quem manda sou eu. Isso é lamentável e eu não quero acreditar que o meu amigo Zé Adega, proprietário da Rádio Princesa, amigo meu aí há mais de 30 anos, possa concordar com um negócio desse. Eu acho que isso não pode ser de acordo com a empresa, né? Eu acho que isso parte mais de questão individual. Quero até acreditar isso. Mas se for da empresa, lamentavelmente está errado, tanto a empresa como o profissional. Se não é a empresa, é o profissional precisa de uma reciclagem, né? De maneira que o que a gente não pode é ter uma pessoa que defende uma causa, trazendo notícias todo dia para a população, dizendo que está dando uma notícia de maneira imparcial. E não está. Existe parcialidade e existe defesa de causa. É o que a gente nota, é o que a gente vê, né? Portanto, essa é a minha opinião, né? Eu quero até, aproveitando, dizer que na live que eu fiz anteriormente, quando eu fui dizer que criticava a imprensa por ser parcial, eu disse imparcial, mas vai ficar correção. Eu estava falando da parcialidade da imprensa. O que é parcialidade? É dar uma notícia puxando mais para um lado, né? Ou seja, querendo ofender um lado e trazer para o outro lado, né? Uma outra roupagem. Ou seja, se a notícia não é dada como ela é tendenciosa. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, as informações que vêm do veículo de comunicação, a Princesa, por exemplo, tem sido música de uma nota só com relação à administração. E a minha crítica vai também, por quê? Porque diz lá, momento político, mas não se há momento. No momento político era para ter o debate político, sabe? Eu sei que eu estou dizendo isso e alguém pode até dizer, ele está dizendo para ir para a rádio, porque é presidente de um partido. Se não quiser me chamar, não me chame, mas chame os outros, porque outras pessoas também têm ideias de como a gente vai resolver o problema do Crato, sabe? Se eu não falar nessa rádio, eu falo em outra, e se eu não falar, eu falo aqui nas redes sociais, ou então falo na casa das pessoas, tá certo? Individualmente com qualquer pessoa, mas isso é um fato, e contra fatos não há argumento. A população do Crato precisa realmente peneirar melhor as informações que recebe e ver se o veículo de comunicação que está mandando para você a mensagem, ela realmente tem a credibilidade e não está ali defendendo uma causa, tá certo? Então é isso que eu quero destinar, né, e exclusividade aqui para os moradores da cidade do Crato e os ouvintes das rádios do Crato. Ok? Pois é, pessoal. Então, falando agora a respeito da questão do país, o Brasil está pegando fogo? É lógico que está pegando fogo. Por que está pegando fogo? Porque depois daquela reunião lá do ciclo do mal, mandar um alô aqui para Francisco Dacho Leal, que está assistindo, né? O meu amigo Leal, um abraço, Leal. Também Salete, que está aqui nos ouvindo. Para Júnior Maia, né? Júnior Maia, aqui do Crato também, tá certo? Então, pessoal, a situação do Brasil, ela está muito grave, né? É muito grave. E isso estende-se às cidades. Por quê? Porque o posicionamento do governo federal tem sido contra a população, é contra o povo.
Essa que é a verdade. E quem se alinha, quem tem o político que tem um alinhamento com ele, vai aplicar as mesmas políticas. Por isso é que eu ando preocupado em informar a população do Crato, fazer uma avaliação de projetos. Qual é o projeto que fulano ou cicrano ou beltrano apresenta para a nossa cidade? Tá certo? Isso tanto no campo majoritário como no campo proporcional. Certo? Tanto para prefeito como vereadores. A população precisa realmente entender isso, porque senão ela pode realmente votar de maneira errada e escolher alguém que tem o mesmo pensamento do presidente Bolsonaro. Aí nós estamos ferrados, né? Mas acontece o seguinte, o que está acontecendo? O presidente está acuado porque muitas investigações que estão acontecendo no país levam a ele e a família dele. E aí ele quer pegar todas as instituições para trabalhar ali a seu favor. Isso não faz sentido, não pode, né? E aí ele fica fazendo um discurso dizendo que é democrata, dizendo que é a liberdade de expressão. Como é que ele preza pela liberdade de expressão e ele não dá uma entrevista de forma realmente decente, né, à imprensa? Não, ele só fala naquele cercadinho, coloca os jornalistas ali do lado daqueles apoiadores dele, para exatamente incomodar o jornalista. Falta de respeito com os jornalistas, com os profissionais, né? Quer dizer, realmente o Brasil está desgovernado. Nós estamos num desgoverno fora de sério. Um desgoverno fora de sério. E isso a gente precisa acordar para isso, né? Por isso é que as manifestações estão acontecendo. Lá na cidade de São Paulo ontem, as torcidas dos times de futebol estão se organizando para ir contra esses fascistas, esses nazistas que estão querendo tomar conta do país e vender o país. E o pior é que eles dizem que são democratas. Eles dizem que são patriotas. Eu postei uma bandeira, a bandeira do Brasil, e dizendo assim, 70%, né, nós somos 70% por fora Bolsonaro. Um irmão aí, um irmão da igreja, ele me pergunta se eu deixei agora de ser a cor vermelha e estou agora adotando a cor verde e amarela. E eu disse para ele que o seguinte, que o verde e amarelo da bandeira não tem monopólio. Na verdade, o que eles fizeram foi se apossar de um símbolo nacional para defender interesse internacional. Quer dizer, é um bando de malucos. Então, aí ele vai e diz o seguinte, mas você é de esquerda, você é isso e aquilo, e de repente me faz um comentário trazendo assunto sobre Olavo de Carvalho. Então, eu até queria dizer para ele, eu respondi, ele não tem que estar dando ouvido ao Olavo de Carvalho, não. Meu irmão, quem é crente, quem é pastor, né, tem que dar ouvido a Cristo, a Jesus Cristo, olhar para a Bíblia. Não vou olhar para o Olavo de Carvalho, não, senão você vai pegar o outro caminho, e não o caminho da salvação. Né? Olavo de Carvalho não é exemplo para ninguém. Aquilo é um maluco. Ou seja, a pessoa que acha que a Terra é plana. Eu vou discutir, pelo amor de Deus, com quem acha que a Terra é plana? Não vou, de jeito nenhum. Tá entendendo? Pois é. Então, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte. Nós precisamos realmente acordar para a situação que está acontecendo. A Jerônima Rodrigues, ela aqui está falando o seguinte, que concorda plenamente enquanto a importância da imprensa, que nesse caso ficou a desejar. Focado na entrevista do prefeito, ele se mostrou despreparado, focando na entrevista do prefeito, ele se mostrou despreparado para lidar com a situação, quando foi questionado sobre suas obras mal feitas e suas péssimas gestão. Bem, Jerônima, eu entendo você, tá certo? Só que
eu não concordo. Eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo. E eu desafio você a me dar uma entrevista na área que você dominar, é o que você dominar. E aí você vai estar lá como se fosse o prefeito e eu perguntando as coisas para você como ele foi perguntado. Não tem ninguém que saia de uma entrevista daquela, você está entendendo? Eu acho que o prefeito demorou demais ali, né? Demorou demais, porque a toda hora era interrompido, a toda hora o entrevistador dizia, olha, o senhor disse que ia só ficar 30 minutos, e aí ele estava até mentindo, porque o prefeito ficou 1h30, praticamente 1h30. Então, e entendo você, né? Você tem problemas realmente ideológicos com o atual prefeito, e sua opinião eu recebo e respeito. Mas analisando a entrevista em si, entende? E outra coisa que eu quero dizer, Geraldo, resposta de alguém que está sendo entrevistado, ela não quer dizer que tem que ser do meu agrado, não. A resposta é de acordo com o entendimento de quem vai responder. Eu já dei bastantes entrevistas e posso não ter respondido alguma coisa que alguém queria ouvir ou que o entrevistador queria ouvir. Mas isso não quer dizer que eu não dei a resposta. Agora, o problema é que ali não foi uma entrevista. Ali foi uma espécie de inquisição, né? Por isso é que eu disse na minha fala, quando eu gravei analisando, que se eu tivesse como orientar, por exemplo, o prefeito, diante da situação que a gente vê, a minha orientação é que ele nem fosse para lá, porque ali a gente já sabia, e que se fosse, ele deveria até escolher um outro profissional para entrevistar, porque aquele está exatamente maculado, né? Aquele profissional que entrevistou ele é o profissional que está todo dia combatendo coisas que a gente vê que não é verdade. E o veículo também peca quando diz que escuta a voz do povo, mas eu tenho ouvido pessoas me dizer que tem mandado para a rádio, né, mensagens falando de coisas que foram realizadas na sua rua e no seu bairro, mas o veículo não noticia. Por que não noticia? Porque a intenção não é falar nada positivamente à gestão, tá certo? Mas sim sempre criticar de forma a denegrir a gestão. Tanto é verdade que toda vida que ele fala, que lá sai uma fala de alguma obra que foi feita no Crato, que a verba foi destinada por Raimundo Gomes de Matos, que é o primo do dono da rádio, ele menciona, essa verba foi do Raimundo Gomes de Matos. Tal, toda vida é isso. Então, olha, só não vê quem não quer. Que realmente há uma tendência nesse momento político, né, da Rádio Princesa, é tendencioso, né, é uma questão realmente que não é um jornalismo sério, lamentavelmente. Tá entendendo? Essa é a minha opinião, e eu posso mudar de opinião. Eu escuto a rádio, aí você diz, e se é assim, por que você escuta a rádio? É porque eu sou político, tá certo? Eu acompanho os problemas políticos do Crato, eu acompanho as questões de dificuldade, acompanho aquilo que tem sido construído, inclusive aqui no meu bairro, né? Aqui no meu bairro. Foi feito muitas coisas aqui no Muriti, tem muitas que tem por fazer, mas esse muito faz aí 30 anos, 50 anos que não foi feito, mas está sendo feito, foi feito algumas coisas, eu nunca deixei de cobrar o prefeito, mas também eu agradeço pelo que é feito e reconheço o que é feito. Então, eu acho que a boa política, ela é feita quando ela é sincera, principalmente com aquelas pessoas que estão lá na sua casa querendo ouvir uma notícia verdadeira da rádio, aí vem uma notícia que é um fake news. É lamentável isso. Eu aprendi que para que você possa se sobressair, você não precisa mentir, entende? Então, é assim que eu penso, e é assim que eu ajo, entende? E com relação, por exemplo, eu faço política, eu ajudo as pessoas, né? Eu defendo as minhas causas e indistintamente, eu não pergunto se a pessoa é do PT, PSDB, qualquer partido, não. Eu gosto de gente, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de resolver problemas das pessoas, e é por isso que eu sou político, entende? Porque o político, ele só é político se ele gostar de gente, ele só faz uma boa atuação política se ele resolver os problemas das pessoas. Agora, muitas vezes, a gente realmente não consegue fazer tudo, nem Cristo agradou a todo mundo,
É como você diz, nem Cristo, né? Agora, o que aconteceu foi exatamente, o prefeito foi levado para um tribunal de inquisição, né? E que, segundo aqui as redes sociais, parece que ele saiu de lá vivo. Porque do jeito que foi é difícil. Ele manteve realmente a serenidade, manteve a calma, manteve a tranquilidade, mesmo sendo desrespeitado, mesmo sendo interrompido, mesmo sendo conduzido uma entrevista de forma realmente lamentável, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte: eu me lembro dessa entrevista de hoje, eu estou me lembrando da entrevista que o William Bonner fez com Haddad na campanha de 2018, né? Foi mais uma defesa de uma causa, né, do que uma entrevista para saber o que o prefeito tinha feito, o que tinha deixado de fazer, porque as coisas não aconteciam, para informar a população. Não, ele não tem interesse, né, de informar a população com aquilo que realmente acontece, mas sim ou seja, ele é aquela pessoa que olha para o copo e vê sempre meio seco, nunca vê o copo meio cheio. Mas o que cabe a cada um de nós é conhecer as pessoas, ver quem é que está realmente dando notícia a nós, porque eu digo a você o seguinte: a gente sempre num bairro, na casa da gente, nas nossas relações pessoais, a gente diz assim, rapaz, se fulano me disser uma notícia aqui, eu não acredito não, mas se for fulano eu acredito. Isso chama credibilidade. Então eu preciso saber de onde está vindo a notícia e conhecer quem está me dando a notícia, porque se você conhecer, você pode julgar se realmente tem credibilidade ou não a notícia que está dando. Agora, eu faço essas críticas, vou dizer a você por quê. Porque eu não aceito ninguém dizer que aquilo que eu estou vendo, tá certo? É diferente. É lógico, será? Olha, eu sei, todos nós sabemos que o Crato precisa de saneamento básico, que o Crato precisa melhorar nas questões de infraestrutura, precisa melhorar na questão de transporte, precisa melhorar na questão da desigualdade social. O Crato precisa, o Juazeiro precisa, o Brasil todo precisa. Agora, a questão é, eu vou olhar só para o que está faltando? Eu nunca olho para o que está sendo feito? E aqui eu quero até dizer, encerrar esse tema dizendo o seguinte: tem uma música, que eu não sei se você já ouviu essa música, Geraldo, que ela fala de uma pessoa que está sempre sendo acusada, sempre sendo lembrada dos defeitos que ela tem. E aí fizeram uma música, ela diz o seguinte: olha, eu sei que as minhas qualidades cobrem os meus defeitos, né? Então, se você olha para os defeitos, mas olha também para as qualidades, pode ser que as qualidades cubram os defeitos, tá certo? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é que eu acho que não está correto ninguém ser julgado simplesmente com uma balança que só tem o peso de um lado. Eu acho que ninguém pode ser julgado dessa forma. Isso é qualquer um. Eu faço essa crítica aqui de forma geral. Agora eu estou falando a questão aqui do prefeito. Mas se de uma hora ou outra estiver sendo uma acusação contra você, eu também vou estar lhe defendendo. Se for contra outra pessoa, também vou estar defendendo. Porque eu acho que é assim que a sociedade precisa viver. Tá certo? Então, é assim que eu penso. Essa é a minha opinião. Tá bom? Quem está aqui também nos assistindo aqui aqui eu estou tentando subir aqui, não está dando certo, Idebrando Carvalho Primo, que está aqui assistindo também. Idebrando Carvalho, um abraço, meu querido Idebrando. Pois é, pessoal, é isso, né? A gente está aqui já mais de uma hora, né? E eu queria trazer exatamente essas informações de que essa questão aí do Brasil é uma questão que tem que ter realmente muita atenção da nossa parte aqui no interior, porque todas as decisões que houver lá, a gente aqui também vai ser impactado com isso. E, portanto, eu agradeço a presença de cada um aqui no dia de hoje, tá certo? Mando aí um forte abraço para cada um. E lembrando, né? Lembrando a você
para que você possa visitar as minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, chama Politicando com Raimundo Nonato. Você pode acessar, se inscrever, né, e ver lá os vídeos, as opiniões, os trabalhos, né, tem vídeos sobre os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui na nossa comunidade do Muriti e também em toda a cidade do Crato, né, porque aqueles que nos requisitam com alguma coisa, a gente está sempre ali atuando, procurando resolver um problema ou outro da população, né. Então, visite as minhas redes sociais, né, acesse aí o meu site www.raimundononato.org, né, e as minhas redes sociais, ok? Então, fica aqui um forte abraço e até a próxima oportunidade, ok? Tocando um pouquinho da nossa musiquinha, né? Quando ele chega, Aqui, quem está também aqui nos assistindo é o Rafael Lima, meu sobrinho, Lucinha Cardoso, Delbrando e tal. Acho que deve ter tido aqui uma quedazinha, não sei. Vivi Franco, obrigado, amigo, por sua live. Valeu, valeu, Vivi. Tudo de bom para você, viu? Todo mundo sabe quem é ele. É isso aí, Raimundo Nonato.